Bora lá, meu povo do sexto ano, falar do nosso último assunto de revisão. Olha só, a gente começa hoje falando da pontinha que a gente não viu no primeiro vídeo, que é o número misto. O que é o número misto? O número misto é uma segunda representação para uma fração imprópria, uma outra forma de escrever uma fração imprópria, certo? E aí, como é que isso funciona? Bom, funciona... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse celular aqui, porque ele está meio turvo. Funciona da seguinte forma, olha só. Se eu for olhar, por exemplo, eu fiz duas frações, tá? Se eu for olhar, por exemplo, para essa fração aqui, como fração imprópria, como é que eu vou interpretar? Eu vou interpretar que eu tenho dois quadrados, ou seja, são duas coisas iguais, porém não são o mesmo objeto. Digo o mesmo objeto, eu não estou desenhando a mesma... São duas coisas iguais, porém não são a mesma coisa. Foi isso que eu quis dizer, certo? Bom, então eu tenho que reparar o seguinte: cada quadrado está dividido em quatro partes. Significa que é uma fração cujo denominador é 4. Agora, vamos olhar quantos pedaços eu tenho pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços pintados. Essa é a minha fração imprópria. Mas eu posso reescrever isso de outra forma, observando como um número misto. E como eu represento isso de outra forma? Simples. Olha para a figura. Eu vou te explicar primeiro. Explicar não, a gente vai lembrar, né? Olhando para a figura e depois fazer o cálculo de como chegar nisso, tá? Olhando para a figura, eu vou reparar o seguinte, olha só. Que eu tenho um quadrado inteiro pintado, ó, um quadrado inteiro pintado e dois pedaços de 4 e 2 quartos. Então eu vou ter isso aqui, ó, um quadrado inteiro pintado e 2 quartos. Esse é o número misto, quando eu represento uma parte inteira e a outra parte em fração. Já se eu olhar para cá, ó, eu tenho três circunferências que vocês vão fingir que são do mesmo tamanho. Cada uma delas está dividida em três partes. Significa que eu tenho aqui um denominador 3. Quantas partes eu tenho pintadas? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas. Se eu for olhar para o meu desenho, eu posso enxergar de outra forma. Eu posso enxergar que eu tenho duas completamente pintadas. Então são duas circunferências inteiras pintadas e um terço da outra que não está completa. Certo? Esse aqui é o número misto que representa essa fração. Agora, como é que eu vou interpretar isso? Você vai interpretar isso da seguinte forma. Lembra que a parte de baixo, que é o denominador, ele representa quantas partes no total a figura foi dividida. Porém, quando a fração é imprópria, significa que eu peguei mais de uma figura, certo? Eu peguei todas aquelas partes e mais um pouco. Quanto mais um pouco? Aí não sei, mas olha só. 6 pedaços de algo que foi dividido em 4. Bom, se uma coisa inteira tem 4 pedaços, então eu peguei uma coisa inteira, certo? Ó, eu tenho 6 pedaços. Uma dessas coisas está dividida em 4. Então eu peguei uma coisa inteira, porque se eu peguei 6 pedaços, eu com certeza peguei 4. E sobraram 2. Uma coisa inteira e sobraram 2 pedaços. Uma coisa inteira e sobraram 2 pedaços. E aqui? 7 terços. Bom, uma coisa inteira está dividida em 3 pedaços. Se eu peguei 7 pedaços, eu peguei 6 pedaços. Peguei duas coisas inteiras, não é isso? 6 pedaços para 7, falta um pedaço, e um terço. Então peguei duas coisas inteiras e um terço dessa coisa. Essa é a interpretação olhando a figura. E se eu quiser fazer de outra forma? Se eu quiser fazer só um cálculo, sem desenhar? Simples, olha só. Lembra do que a gente fez, ó? Do que a gente fez em aula. Se eu quero saber quantas vezes os 4 pedaços foram usados, nesse 6 aqui, basta que eu divida, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Daqui para lá eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer a divisão. Tá? Aí vai ficar assim, ó, 6 dividido por 4. Quanto é 6 dividido por 4? 1. Menos 4, sobram 2. O quociente é o número inteiro. Quociente, número inteiro. E o resto é o novo numerador. E aqui, ó, de novo, divide, ó, que eu quero saber quantas vezes o 3 cabe dentro do 7. Quantas vezes 3 pedacinhos foram usados se eu tenho 7. Então vai ser, ó, 7 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Resto. 2 inteiros e sobrou 1. Novo número inteiro, novo numerador. E o denominador repete, tá?
Ah, professor, agora eu quero saber como é que eu transformo número misto em fração. Esse é mais fácil ainda, porque é só você fazer o ciclo, né? Se eu estou pensando nisso, eu estou pensando o seguinte, ó, um inteiro são 4 pedaços. Concorda comigo? Um inteiro são 4 pedaços. Então basta eu ver isso aqui, ó. Isso aqui representa a quantidade de 4 pedaços que eu tenho. Ora, se eu tenho 1 vezes 4 pedaços, eu tenho 1 vezes 4 pedaços. Certo? Mais 2 pedacinhos daqui são 6 pedaços divididos em 4. Uma divisão por 4. E já aqui, ó, cada um inteiro representa 3 pedaços. Se eu tenho 2 inteiros, eu tenho 2 vezes 3 pedaços. São 6 pedaços. Mais um pedaço, 7 pedaços. Então, se eu quero transformar um número misto em fração imprópria, basta que eu faça aquele ciclo, né? Ó. Multiplica denominador por inteiro e o resultado você soma ao numerador. E aí você vai ter o numerador novo, a fração nova. Ok? Essa é a ideia de fazer essa transformação. Tá? Agora eu vou dar uma pausa para a gente voltar com as operações e encerrar tudo. Nas operações, como é revisão, eu não vou entrar nas explicações todas de novo. A gente só vai rever os procedimentos, ok? É isso. Vamos lá? Então olha só. Vamos começar pela adição e pela subtração. Assim como quando a gente vai comparar as frações, comparar para saber quem é maior ou menor, quando eu vou somar ou subtrair frações, eu não posso somar ou subtrair se eu não tenho quantidade de pedaços iguais, portanto, se eu não tenho tamanhos de pedaços iguais. O que isso significa? Que para somar ou subtrair, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Se eles não forem iguais, tu não pode somar ou subtrair. Você tem que fazer uma alteraçãozinha, tá? E é essa alteração que vai salvar a tua vida. Então aqui, olha só. 2 terços mais 5 terços. O que isso significa? 2 pedaços de 3 mais 5 pedaços de 3. Se você ler assim, você não vai errar nunca. Ó, 2 pedaços de 3 mais 5 pedaços de 3, eu tenho 7 pedaços de 3. Professor, não soma denominador? Não, já vimos isso. Não soma o denominador porque é como se eu estivesse olhando o total de pedaços da mesma figura. Então não faz sentido eu somar o total de pedaços. Tá? É tipo você comendo uma pizza. Vamos falar de pizza de novo. É tipo você comendo uma pizza. Você divide sua pizza em 12 partes. Se você comer 5 pedaços de 12 e depois 4 pedaços de 12, você não está comendo 9 pedaços de 24. A quantidade de pedaços da pizza não muda. Muda a quantidade de pedaços que você comeu. É igual isso aqui. A divisão, a quantidade de pedaços não muda. O que muda é a quantidade de pedaços que você está pegando. Tá? Então só soma o numerador. E os denominadores são iguais, olha só. Posso fazer normal, tá? 4 pedaços de 5, ou seja, 4 quintos, menos 2 pedaços de 5. Tranquilinho também, ó. 4 pedaços de 5 menos 2 de 5 é a mesma divisão, mesma quantidade. 4 menos 2, 2 pedaços de 5. Tá? Não subtrai o denominador pela mesma lógica ali de cima. Ok? Isso que funciona. Agora, olha só. 3 quartos mais 1 sexto. 3 pedaços de 4 mais 1 pedaço de 6. Pode somar isso? Não pode. Porque você vai dizer, vai dar 4 pedaços. Tá, mas 4 pedaços de quanto? Porque não faz sentido eu somar o total de pedaços. Não faz sentido eu somar, já vimos que não faz sentido. E aí, o que a gente faz? A gente transforma os dois caras no mesmo valor. Para isso, a gente vai transformar essa fração numa equivalente a ela e essa fração numa equivalente a ela, de forma que as duas tenham denominadores iguais. Para isso, a gente faz o famigerado MMC. Então, eu vou fazer o MMC entre 4 e 6, porque eu vou aumentar ambos os denominadores para alguém que seja múltiplo dos dois caras, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, meu rascunhozinho, MMC entre 4 e 6. Então, eu vou fazer aqui. Por 2 vai dar 2 e 3. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 3. Por 3, 1. 2 vezes 2, 4, que é 2 ao quadrado. Vezes 3, 12. 2 ao quadrado, eu botei 2 a quarta. 12. Então, o MMC é 12. Tenho que transformar o 4 em 12 e o 6 também em 12. Bom, 4 vezes quem é 12? 4 vezes 3. Se cada um dos 4 pedacinhos eu transformo em 3 novos, significa que até os 3 que eu comi, que eu peguei, que eu usei, eu vou transformar em 3 pedacinhos novos. E o 6 eu multiplico por quanto para dar 12? Multiplico por 2, né?
Então eu vou transformar cada um desses 6 pedaços em 2. Portanto, o pedaço que eu usei eu vou transformar em 2 também. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Mais 1 vezes 2, 2. 6 vezes 2, 12. Olha só, denominadores iguais. 9 pedaços de 12 mais 2 pedaços de 12. Eu tenho 11 pedaços de 12. Fala assim, professor, eu vi um vídeo na internet que o cara faz assim, ó. 9 mais 2, tudo sobre 12. Tá errado? Não tá errado não. Porque se o denominador já vai ser igual, a pessoa só tá juntando tudo aqui, ó. Tá ótimo, tá certíssimo fazer assim. Tá? Não tá errado não, pode fazer. Ok? A rebelde, né? Continua aí. E ali eu vou ter a última soma que eu botei, ó. Na verdade é uma subtração. 4 nonos menos 1 quinto. De novo, ó, não tem a mesma quantidade de pedaços ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o denominador em coisas iguais, certo? Para isso, eu vou fazer também o MMC entre 5 e 9. Para descobrir quem é o mínimo múltiplo comum, que é o primeiro cara que aparece na tabuada de ambos. Professor, eu poderia ter uma subtração de 5 frações e descobrir o MMC dos 5 denominadores? Poderia. Acontece nas melhores famílias. 5 e 9. Bom, 5 é número primo. 3 não. O 9 não. Eu já dei até o spoiler que eu vou usar. Ó. Vou dividir por 3. 5 não dá, vai dar 5. 9 por 3, 3. Continuo no 3. Agora eu vou para o 5, que é o próximo número primo, que é ele mesmo. Acabou. Aqui dá 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Lembra, se os números não têm nenhum divisor em comum, são primos entre si, o MMC é 1 vezes o outro. 9 vezes 5. 9 vezes 5. Tá? Porque 9 e o 5 não tem nenhum divisor comum. Não vai aparecer ninguém que divide os dois aqui. Certo? Bom, então é o seguinte. O 9 eu vou multiplicar por alguém que dá 45. Que é meu MMC. Olha, é o próprio 5, né? Se os 9 pedaços, cada um eu transformei em 5, significa que os que eu usei eu também transformei em 5. E 5 eu vou multiplicar por 9 para dar MMC. Logo eu vou fazer aqui também para ficar com cara de fração equivalente. Certo? Aí eu vou fazer que nem esse caso ali que eu falei. Ó. Todo mundo sobre o denominador 45, por quê? 9 vezes 5, 45. E 5 vezes 9, 45. Agora vamos olhar para os numeradores. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 9, 9. 20 menos 9 dá 11. 11, 45 avos. Esse aí é o resultado da nossa operação. Tá certo? Da nossa adição. Bom, já vimos adição e subtração. Falta ver quem é agora. Falta ver uma opção de coisa, né? Mas vamos para o próximo aqui para a gente economizar tempo. Ó. Segunda operação que a gente vai ver é a multiplicação. Ah, estou falando a segunda, na real é a terceira, né? Porque eu botei a adição e subtração no mesmo pacote. Tá? Como se fosse uma coisa só. Certo? Então, a multiplicação. Gente, multiplicação, eu expliquei para vocês, se quiser retorna naquele vídeo lá, eu expliquei para vocês que basta que você cruze as frações, basta que você refracione a fração original para entender o que é a multiplicação. Tá? Mas focando no procedimento, focando na conta, como é que funciona a multiplicação de frações? É simples, só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Professor, eu estou multiplicando por um número que é número natural. Lembra, todo número natural tem um denominador escondido que é 1. Por exemplo, meu Deus, que caneta minha que está funcionando? 4 terços vezes 5. Número natural, né? Lembra? Todo número natural tem denominador 1 escondido. Como é que eu multiplico? Numerador com numerador, 4 vezes 5, 20. Denominador com denominador, 3 vezes 1, 3. Acabou a multiplicação? Acabou, só isso. Outro exemplo, ó. 9 quartos vezes 3 sétimos. O que vai ser isso aqui? 9 vezes 3, 27. 4 vezes 7, 28. Certo? Não tem escala. É isso e acabou. 1 quarto vezes 8 vezes 2 quintos. Ih, professor, está muito grande isso aí. Relaxa, relaxa. Olha só. 1 vezes 8, 8. Vezes 2, 16. 4 vezes 1, ó, é número natural. Tem denominador 1 aqui escondido. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Olha que bonito. Eu posso até simplificar aqui, ó.
Posso até transformar numa equivalente dividindo. Dá para dividir ambas por 4. 16 dividido por 4 dá 4, 20 por 4 dá 5. Olha só que legal, hein? Certo? Isso é multiplicação de fração? Acabou? Acabou. Cara, multiplicação de fração é só você multiplicar reto. Nada demais. Certo? E a última das operações básicas, olha como é que a gente está rápido. A última das operações básicas é a divisão. Terceira, divisão. Professor, como é que funciona a divisão? Lembra? Eu falei com vocês que a divisão, a gente viu a forma geométrica, né? Eu fiz a retinha lá e mostrei a divisão ali, mas o procedimento do cálculo da divisão, ele é meio esquisito. A gente inverte a operação e inverte a fração, porque a gente sabe multiplicar. Então a gente transforma a divisão numa multiplicação e também transforma a fração na sua inversa. O que é a fração inversa? É simplesmente você virar ela de cabeça para baixo. Isso é a fração inversa. Bom, então vou ter esse aqui, por exemplo, 3/4 dividido por 1/6. O que é isso aqui? Como é que eu vou reescrever? Vou reescrever assim, ó. 3/4 vezes, invertir a operação, vou inverter a segunda fração. Inverti. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 1, 4. Dá para simplificar, depois você simplifica aí, tá? Próximo caso aqui, ó. 9 dividido por 3 meios. Ou seja, quantas vezes 3 meios cabe dentro do 9? Essa é a pergunta que você vai fazer. Aí você vai escrever assim, ó. 9 vezes 2 terços. Porque tu inverte a fração, a operação e inverte a fração. Tá? Ó, numerador passou a ser denominador, denominador passou a ser numerador. 9 vezes 2, 18. Ih, 18 de novo. 3 aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Fração aparente, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, 3 meios cabe 6 vezes dentro do 9. Enquanto o 1/6 cabe 18 quartos de vezes dentro do 3/4. Olha só que enrolação, né? Que enrolação não, coisa enrolada. Coisa difícil de a gente entender. Por isso que quando eu dei os exemplos, eram todos com essa cara aqui, ó. Que o resultado dava um número natural, tá? Um número que não é fracionário. Certo? Então deu pra pegar a divisão? Divisão é só isso. Não tem... Ó, mistério... Não tem. Tá legal, bonito. Tá? É só isso. Divisão a gente sai pela multiplicação. É a primeira vezes o inverso da segunda. Professor, eu posso ter uma cadeia de divisões? Não é normal a gente ter, não é comum a gente ter várias frações se dividindo. Mas se você tiver, lembra que a propriedade comutativa não vale. Ou seja, você não pode começar de onde você quiser. Você tem que começar da primeira para as próximas, tá? Faz o resultado da primeira com a segunda, aí você divide pela terceira, e se você tiver uma cadeia de divisões, o que dificilmente só aparece. Eu não vou passar nenhum, tá? Potenciação. A potenciação fica fácil quando você sabe multiplicar. E você sabe multiplicar. Um quarto ao quadrado, o que é isso? É 1/4 aparecendo duas vezes se multiplicando. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Só isso, só isso. Eu acho que na multiplicação aqui eu não escrevi multiplicação, eu escrevi multiplicação. Escrevi errado. Ó, 3/5 elevados ao cubo, o que é isso? 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, 27. 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, 125. Se você preferir, você pode fazer a potenciação individual também, como? 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 3 ao cubo sobre 5 ao cubo, tá? Lembra que potenciação de frações, a fração tem que estar entre parênteses. Se a fração não tiver entre parênteses, você não vai trabalhar com a fração inteira. Você vai trabalhar só com a parte da fração em que o expoente está. Por exemplo, se ele fosse 3/5 assim, ó, não é a fração que está ao cubo, é só o 3. Se fosse 3/5 assim, não é a fração que está ao cubo, é só o 5.
Mas se eu encapsulo ela no parêntese e faço isso, o expoente está batendo no parêntese, dentro do parêntese tem o 3/5. Aí você faz a fração inteira. Tá? É assim que vai funcionar. Lembrando que o expoente é a quantidade de vezes que o número vai se multiplicar. Então, se é 2, é 1/4 vezes 1/4. Ali é 3. É 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Se fosse 5, 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5, 5 vezes. Tá? Não é a fração vezes 3, não é a fração vezes 2. É ela aparecendo duas vezes numa multiplicação. E quando eu elevo a zero, qual o resultado? 1. Isso aí, sempre vai ser 1. Tá? Sempre que eu elevar a zero vai ser 1. E a última aqui, ó, só para a gente não perder o costume. O que é 2 décimos elevado a 5? É 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Tá? Eu não vou armar a conta não. Vamos fazer separado. O que é 2 elevado à quinta? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E o que é 10 à quinta? Lembra da potência de base 10, o macetinho? 10 vezes 10, 100. Vezes 10 de novo, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. Tá? Qual é o macetinho da potência de base 10? 1 zero 5 vezes, 5 zeros. Certo? Não precisa fazer nem a conta, é macete. Tá? Quero que você entenda, mas tem um macete. E para fechar, a radiciação. O que é a radiciação? É o inverso da potenciação. É o inverso da potenciação. Eu vou te falar, eu vou te dar o resultado, vou te dar o expoente, mas eu quero saber quem gerou aquela potência. Como? Assim, ó. Raiz quadrada de 1/4. Qual é a pergunta? Qual é a fração que elevada ao quadrado deu 1/4? Qual a fração que elevada ao quadrado deu 1/4? Se você perguntar, quem vezes quem dá 1? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? O próprio 1. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. Por que eu estou perguntando qual é o número vezes ele mesmo? Te apontando 2 assim, ó. Porque lembra que aqui quando não tem nada, é índice 2. Qual é o número que elevado ao quadrado dá esse cara? Então eu vou contar 2 vezes até chegar nesse resultado. Tá? Um outro aqui, ó. Qual a fração que elevada ao cubo dá 27/64? Pergunte-se, qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 27? Quero um número vezes ele tem que dar 27. Quem é esse número? É o 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, 27. E quem é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 64? Quero um número que vezes ele e vezes ele de novo dá 64. Quem é esse cara? É o 4, né? Por quê? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Certo? É só isso, gente. Não tem mistério. A revisão é isso aí, tá? A gente vê mais na aula ao vivo e não tem outra. É para chutar pro gol. Ok? Então fechamos aí. E bons estudos.